Fala turma, e aí, tudo beleza? No Papo de Micro de hoje, eu, Alisson Coelho, quero falar para vocês sobre a quantidade de informações e de ferramentas que você realmente precisa ou não para ser um profissional, uma profissional do design e da micropigmentação de sobrancelhas. É uma profissão que você fica pronto razoavelmente rápido e que você só precisa do básico bem feito para você se sobressair. Há muitos por aí que se dizem experts e especialistas e não são de nada, né? Alisson Coelho aqui hoje e vamos falar do que mais interessa e do método SOI, que é só o que é importante para você utilizar no seu dia a dia como profissional, como expert do mundo do design e da micropigmentação de sobrancelhas. Então vamos lá, gente. Nesse mundo com tanta informação, com tanta história que ficam contando a respeito de todo tipo de coisa, a gente se depara com muitos gurus, né? A gente se depara com muitos enganadores. A gente se depara com muitas informações distorcidas e toda essa conjuntura acaba confundindo nossa cabeça e fazendo com que a gente acredite que a gente precisa de muito mais do que o que a gente realmente precisa para ser, seja lá o que for que a gente deseja ser, né? E na imensa maioria das vezes, felizmente, isso não é uma verdade absoluta. Porque você veja bem comigo, para você ser um bom designer de sobrancelhas, basta que você aprenda uma técnica, uma metodologia, tanto para um design de sobrancelhas, como para uma micropigmentadora, como para você ser qualquer profissional de qualquer ramo. Você basta ter uma metodologia que seja comprovada que funciona. Você precisa ter acesso às informações pertinentes do que realmente importa. Já que a gente está falando de design e de micropigmentação aqui, vamos falar do básico do que você precisa saber, por exemplo, avaliar no rosto da sua cliente ou do seu cliente em uma sobrancelha que chega até você para que você possa direcionar, avaliar com sabedoria e entregar para o seu cliente um produto, um serviço que faça com que ela se apaixone pela sua mão de obra, com que ela deseje estar com você todas as vezes que for entregar o rosto dela para alguém e que nunca mais ela confie em outra pessoa que não seja você para entregar o cartão de visita, né? O que você tem que avaliar numa sobrancelha? Você tem que avaliar se é uma mais alta do que a outra, o quanto que elas têm de pelo, que espessura são esses pelos, onde você vai tirar esses pelos, quais pelos precisam realmente ser retirados. Se existem pelos na parte central, no final da cauda, você precisa descobrir, por exemplo, onde é que fica exatamente o arco. E você precisa saber, basicamente, que a sobrancelha ela só precisa ter dois movimentos. Um movimento de subida e um movimento de descida, que é o que dá a entoação do arco, né? O movimento de subida ele deve ser sempre maior do que o movimento de descida. A cauda, o ideal é que ela seja sempre acima do ponto central. Mas como no design de sobrancelhas é impossível você dar ou ter a garantia que você vai pegar sobrancelhas que vão te proporcionar a condição de você entregar o trabalho nessa condição, você faz de acordo com o que a sobrancelha traz para você. Vai ter cliente que vai ter a sobrancelha já no formato perfeito, você apenas segue o desenho. Vai ter cliente que vai ter as sobrancelhas em formato no qual você vai precisar ser um pouco mais habilidoso ou habilidosa. Vai ter cliente que vai ter a sobrancelha grossa demais, fina demais. E o que você precisa entender? Você precisa entender que com a metodologia correta, você entrega. Tanto faz para uma sobrancelha fina, para uma sobrancelha grossa, para uma sobrancelha de pelo fino, de pelo grosso, para uma sobrancelha alta, para uma sobrancelha caída,
para uma sobrancelha que tem arco, para uma sobrancelha que não tem arco, você vai conseguir entregar um trabalho de acordo com a necessidade de cada um. Porque assim, ó, as sobrancelhas, elas são tão significativas, elas são tão importantes na harmonia do rosto, que se você aumentar 1 milímetro nos lugares certos, por exemplo, se você baixar 1 milímetro no ponto central, isso eu estou falando de arquear, de levantar, olhar, tá? Se você levantar 1 milímetro no ponto central, por baixo, você acrescentar 1 milímetro no ponto central pela região inferior, e você acrescentar 1 milímetro no ponto alto, ou seja, bem ali onde ela faz a curva, criando linhas retas entre um ponto e outro, você consegue uma elevação tão significativa, tão importante nessas sobrancelhas, que aquela cliente não vai precisar nem de plástica. E eu estou dizendo, gente, porque eu vivo isso na prática há 12 anos. O meu básico foi tão bem feito, tão bem articulado, tão bem estudado, tão bem estruturado, que eu uso ele até hoje e dá certo, gente. E não significa que eu nunca estudei um curso avançado, não significa que eu não aprimorei a minha técnica, não significa que eu adquiri mais conhecimento a respeito do processo. Mas eu posso dizer a vocês sem medo de errar, e eu posso garantir com toda certeza absoluta de que o que você precisa para fazer dar certo é, se você já é micropigmentador, micropigmentadora ou design de sobrancelhas, pegar o que você já conhece, estudar aquilo a fundo, ou seja, várias vezes diuturnamente por um período, 1 mês, 2 meses, 1 ano, seja lá como for que você se sinta bem para estar estudando aquilo ali, e treinar, seja no papel, seja no EVA, seja na pele sintética, seja numa amiga, nas próprias clientes, treinar, praticar, botar em prática aquilo que você aprendeu, porque é só dessa maneira que você realmente vai conseguir ser boa, é botando em prática. Quando você treina, você não está só treinando um simples desenho, você está treinando a sua precisão, você está treinando a sua musculatura, você está treinando a sua respiração, que é uma conjuntura importantíssima para que seu organismo trabalhe bem, para que você trabalhe bem a sua concentração, a oxigenação no cérebro, para que seu cérebro funcione e assimile melhor tudo aquilo que está se passando ali. Né? Então você está treinando a sua visão, você está treinando a qualidade daquele que você vai entregar para a sua cliente. E você vai ver, faz isso por 30 dias seguidos. Treina apenas entre 10 e 15 minutos, todos os dias, por 30 dias seguidos. Guarda teu primeiro treino, pega teu último treino, o treino do 30º dia, e faz uma comparação e faz um comentário nesse vídeo aqui depois para mim, me dizendo como é que você se saiu com isso e o quanto você melhorou. Você vai se surpreender com o que você vai ter em mão. A ciência já provou mais de uma vez que a técnica substitui o talento tranquilamente. Se você for uma pessoa talentosa e você também tiver técnica, ninguém te segura. Mas se você for uma pessoa que tem técnica, que treina técnica, que estuda a técnica, você vai ser melhor do que muito talentoso que tem por aí. Disso aí eu não tenho dúvida, porque eu também sou prova viva disso, né? Você pode muito bem entrar numa profissão que vai fazer a diferença na tua vida para melhor, que você fica pronta rapidamente, que você consegue resultados financeiros extraordinários, sem precisar morrer para isso. Gente, para você produzir um salário de 3 a 10 mil reais com design de sobrancelhas e micropigmentação, você não vai precisar fazer nada de absurdo para isso. Ah, mas o material é muito caro, o material é difícil de encontrar. Não, não é. Hoje em dia, gente, tem muita acessibilidade. O que você precisa para fazer um design? Você precisa de pinça, pente, tesoura, álcool gel e algodão. Com isso, você já faz quantos designs você quiser, tá? Basta uma pinça, gente. De um cliente para o outro, limpa a pinça, álcool gel, água e sabão, escovinha ali, limpa de um cliente para o outro, tá? Para fazer micropigmentação, hoje se você tiver um tebório, o mais caro custa 100 reais,
Mas tem tebore aí de R$10 que dá tranquilamente para você fazer seu trabalho. Agulha de R$5, de R$3, de R$10 que dá para fazer o trabalho também tranquilamente. Tintas, tem tintas excelentes aí no mercado em grande quantidade, que você compra um tubo por R$30, você só basta ter 3 tubos de tinta e você vai fazer trabalhos maravilhosos, espetaculares. Agora o que você precisa, fundamentalmente, para você acertar tendo apenas isso, é você ter técnica. Se você treinar e se você aplicar de fato o que você treinar, se você tiver um curso básico que te entregue o básico bem feito, que te entregue o básico que te impulsione, que te empurre para frente, que faça a diferença no seu processo, e você estudar e treinar esse básico, é certeza absoluta que poucas pessoas vão te bater e que jamais você será enxotado do mercado por falta de conhecimento, por falta de aplicabilidade ou por seja lá qual for a falta que for dentro do seu ramo de atuação, especificamente nesse caso design de sobrancelhas e micropigmentação. Gente, olha só, se você ainda não segue nossos canais, já dá um joinha aí, tá? Segue nosso canal aqui no YouTube, Papo de Micro com Alisson Coelho no YouTube, @Alisson Coelho no Instagram, Alisson Coelho Micropigmentação no Facebook. Segue aí, curte, comenta, compartilha para que nós possamos ajudar o máximo de pessoas possível com esse conteúdo e para que vocês possam nos ajudar a estar produzindo mais conteúdo como esse, para que nós possamos ajudar vocês também com o nosso conhecimento, com as informações que a gente posta aqui dioturnamente, beleza? No mais, forte abraço, beijão do Alisson Coelho e até a próxima!